sobre o germe da força de vontade. Então, uma pesquisa feita a nível mundial foi chegada à conclusão que há pessoas que só desenvolveram o germe da força de vontade em 20%. E as pessoas nascem com 1% do germe da força de vontade. E no primeiro ano, isso aí já passa para 5, 10%. E vai depender justamente da educação que foi recebida dos pais, o desenvolvimento para crescer no germe da força de vontade. Então, se a pessoa foi criada com, vamos dizer, eu digo pais, pode ser o criador, quem educou, né? Quem educou? Porque nem sempre é o pai que educa uma pessoa, nem sempre é a mãe, né? Pode ser, mas é aquela pessoa que educou. Então, se essa pessoa que deu a educação for o progenitor ou for quem cria a pessoa, aí vai depender dele. Então, a pesquisa se concluiu o seguinte, que há pessoas que só desenvolveram 20% do germe da força de vontade, outros desenvolveram 30%, já chega à maturidade com 30%, outros com 40%, outros com 50%, e a pesquisa concluiu até 80%, que essa acima de 80% já é uma coisa fora de série, já é excepcional. Então, desenvolveu até 80%. Então, o que é que nós, nessa dinâmica, vamos fazer? Vamos mostrar quem são as pessoas que só desenvolveram 20% do germe da força de vontade. E nós pegamos em 3 aspectos. Na escola, no trabalho e na família. Certo? Então, aí cada um vai se analisar quantos por cento você tem. Certo? Então, nós vamos indicar aqui esses 3 itens e dizer, segundo a pesquisa, segundo a psicologia, a medicina, né, a biomédica, então, os cientistas do mundo inteiro chegaram a essa conclusão. Então, vamos ver o primeiro caso. Quem são as pessoas que só desenvolveram 21% do germe da força de vontade? Essas pessoas, como escola, não conseguiram ser motivadas a ser alfabetizadas. Né? Então, não conseguiram ser alfabetizadas. Então, por série de motivos, quem deu a educação, então, não foram motivados. Então, chega e desinteresse. Não quero estudar, aquela coisa todinha. No trabalho, foram pessoas desmotivadas para trabalhar. Então, alguém que fazia tudo para ele, não sei o que, não, minha filha, eu não faço isso não que eu faço, não, meu filho, e não sei o que. E a pessoa ficando paralisada assim, e não tem tudo nas mãos. Não desenvolveu o trabalho. É incapaz. São pessoas que se mantêm, chega à idade adulta, se mantendo, se alguém ajudar. Ele der a oferta básica, der a cesta básica, der alimento, der o que for. Não conseguiram força de vontade para trabalhar. Na família, são incapazes de constituir família. Filhos até têm, mas são incapazes de formar família. Então, essas pessoas que só desenvolveram 20%, são pessoas, se for no caso da mulher, elas têm os filhos e dão os filhos. Não criam os seus filhos, dão os filhos. Então, não quero, não sei o que, eu estou grávida, não sei o que, aquele negócio todinho, pronto. E cada vez, ano tem o filho e dá os filhos todos que tem. No caso do homem, o homem, né, que tem só apenas isso aqui, ele tem os filhos, né? Ele gera os filhos, mas não assume nenhum. E diz, deve ter sido de outro. Não é meu, esse filho não é meu. E não assume. Ele não assume porque não. Quer dizer, ele já passou por outra situação, tudinho, e agora acostumou-se a não assumir filho. Ele pode ter uns 30, 40 filhos durante a vida dele, não assume um filho sequer. Nem
tem consciência e está ali. Realmente, para ele não teve filho. Graças a Deus que não, eu espero que entre nós não tenha ninguém nessa situação. Vamos passar então para o caso de 30%. Quem são as pessoas que têm 30% do germe da força de vontade desenvolvida? Na escola, como é o comportamento dessa pessoa na escola? São pessoas que chegam com os livros, né? Aliás, não vêm com livro para a escola. Né? São pessoas que chegam na escola e dizem: Benedito, cadê o seu livro? Não, é o primeiro dia de aula, não vamos esquentar. E depois é o seguinte, eu vou pedir para alguém copiar para mim, depois eu passo a limpo tudo. Então, são pessoas que depois nesse desenvolvimento das aulas, não prestam atenção às aulas, conversam e não copiam, perturbam, acham todos os professores chatos. Então entrou o professor de matemática, eu não aguento matemática. Entrou o professor de português, também esse também não dá para aguentar. Entrou de inglês e assim por dentro, não aguenta um só professor, porque não está afim de nada. Como é que ele passa de ano para ano? Porque quando ele já está com uma certa idade, já foi reprovado, já foi desmotivado, desde a infância que ele foi desmotivado pelo quem educou essas pessoas. E essas pessoas, vamos dizer assim, passam de ano porque o conselho é que passa. A Francisca já tem 17 anos, está na quinta série, não, paciência, vamos passar para frente porque não dá mais para ficar aqui. E vai passando. Então, são pessoas que passam de ano pelo conselho e não pelas próprias capacidades. No trabalho, são pessoas que não se empregam. Com 30% não se empregam, não arrumam emprego de jeito nenhum. Aliás, não permanece, até emprego arrumam, mas não permanece. Dá um exemplo aqui da Margarida e do Francisco. Por exemplo, a Margarida vai lá numa empresa pedir um trabalho. Mas olha, eu estou numa situação difícil, tudinho, eu preciso do trabalho, da necessidade, tudinho e tal. Aí arruma um emprego. Quando chega naquele momento da instrução, a Margarida fica desatenta. A pessoa responsável está dando a orientação para ela e ela desatenta. O Francisco, a mesma coisa. O Francisco, né, porque tanto para homem como mulher é a mesma coisa. Então o Francisco está lá distraído. E a pessoa que está instruindo pergunta: entendeu, Francisco? O que é que você explicou? Me explique novamente, porque eu não estava atento. Porque a concentração dele é fraca para prestar atenção nas coisas. Mas o camarada dá um nó na garganta e eu vou explicar não, preste atenção que eu vou explicar novamente. E volta a explicar. Ele faz de conta que aprendeu e vai para o serviço. Vamos imaginar a coisa mais simples, colocar rótulo na garrafa. Vamos colocar o rótulo na garrafa aqui. O Francisco vai começar a ver as garrafas, ele começa a colocar tudo torto, né? Os rótulos. Vai encher as garrafas, enche as garrafas, depois vem a fiscalização da fábrica e diz: os rótulos das garrafas estão tudo torto, volta para lá, e vai em cima do responsável, é uma confusão. Não, mas foi o Francisco que fez, foi a pessoa que... Resultado, muda de setor porque ele não presta atenção. Bota para fazer faxina. O Francisco ou a Margarida, o comportamento dessas pessoas é o quê? Vai passar o pano no chão, não limpa bem o chão, deixa tudo breado, tudo atrapalhado, de qualquer jeito, fica mais sujo do que estava. Aí chega alguém, olha, chega a responsabilidade para verificar se realmente está limpa a sala. Ai, que fedentina, gente, não aguenta esse mau cheiro. Como é que tá uma coisa dessa? Aí quem foi que fez? Foi a Margarida. Gente, já saiu do setor para outro. Agora uma reclamação em cima do responsável da limpeza. Qual o destino dessa pessoa? Rua, né? Destino, rua. Assim, a Margarida vai passar nas 2.500 empresas do seu município. Terminou, não tem mais empresa para ir, agora ficou desempregado. Só se mudasse agora para outro município para começar tudo novamente, porque ninguém quis ficar com a Margarida nem com o Francisco.
Aí vai dizer, eu sou desempregado da vida, ninguém me quer. Não, ele aqui não quis se esforçar de aprender o serviço. Na família, como é essa pessoa que tem 30% do gênero da força de vontade na família? Como é a Constituição? Bom, vamos dizer, a Margarida, né, está lá com seus 30% e o Francisco com seus 30%. E o Francisco chega e simpatiza a Margarida. Margarida, sábado eu vou na sua casa. Sábado eu vou na sua casa pedir, falar com seu pai que eu quero namorar com você, tudo e tal, papai. A Margarida com 30% não vai esperar o Francisco. Se ele tiver 40%, ele ainda vai. Com 30% ele não vai. Vamos imaginar que um tenha 40%. Então, vamos dizer, o Francisco com 40%, ele vai. Se arrumou todinho, chegou lá. A Margarida nem se lembra mais do compromisso. Deu sábado, está ali despenteada, descalça, toda descuidada em casa e bate na porta. Ela olha, a irmã dela vai abrir. Quando abre a porta, que vê que é o Francisco, vixe Maria, sai por ali afora, porque não se lembrava mais do compromisso com o rapaz. Vai embora e é um desastre. Mas que coisa, meu Deus, mãe, diga pra ele que eu saí, não tô aqui, mãe, não sei o que, aquele negócio todinho. E a mãe vai, Francisco, ela não está, ela saiu. Então, nem para assumir o namoro tem responsabilidade. Agora, invertendo, e como é o caso do Francisco, vamos dizer assim, se o Francisco tem 30%, é ele que não vai. E ela tendo 40%, ela se arruma, está esperando o Francisco, o Jonas chamou o Francisco, vamos bater uma partida de futebol sábado, não sei o que. O Jonas foi chamou o Francisco para fazer uma partida de futebol. Ali na partida de futebol entrou 10 horas da noite, não sei o que, era para ir às 7 horas da noite na casa da Margarida, e o Francisco no futebol não se lembrou. Às 11 horas, mas não é que a Margarida está me esperando? Não é isso? Né? Não, agora desliga um pouquinho. Fazer. Pronto, então como eu estava dizendo, o Francisco esqueceu de ir na casa da namorada, porque o Jonas tinha convidado ele para o jogo. Quer dizer, a irresponsabilidade chega quer dizer, a falta de vontade de ir ao encontro da namorada chega a isso, quer dizer, não tinha vontade. Agora vamos fazer o exemplo de eles vão ao casamento. Para ir ao casamento, um trabalha, quem tem 30% não trabalha, né? É de ver que com 30%, mas vamos admitir que um tenha 40% e o outro tenha 30%. Então vamos colocar que o Francisco tenha 40%. Ele trabalha e a Margarida não trabalha. Gente, com 30%, o que é que acontece? A Margarida não tem responsabilidade, não tem responsabilidade no controle de natalidade. Não tem responsabilidade. Com 30%, não tem controle de natalidade. Não aprendeu nada disso. E o que é que acontece? Com 30%, a Margarida, todo ano, um filho. Porque ela não tem. E ela diz assim, então, depois de 10 anos de casados, já teve 8 filhos e tem o 9º esperando, tá a barriga cheia. E diz, é que Deus quer. Não é porque a ignorância é tão mãe que culpa Deus por os meninos. Mas a Margarida, não é que ela tem todos os 9 filhos, tinha 8, já tem na barriga, não é que depois ela vai ter os 9 filhos e cria tudo. Não, o relacionamento é tão grande que morre alguns por falta de cuidados higiênicos. Com 30% não dá para aprender o que é higiene. E, doutor, o Beneditinho tá aqui, tá doente, não sei o que, dor de barriga, não sei o que, papapá, morreu. É que Deus quis. Né? Então, culpa que Deus é que quis. Entendeu? Pode rir à vontade, porque isso é para rir mesmo. Tem na sala de aula, pessoal. O que é que acontece? Na carreirinha, não é que tem mais os 9 filhos, tem, parece que 4 ou 5, né?
E o Francisco, 10 anos depois de casado, chega em casa todo dia, tá? Ao meio-dia, ele chega dali de 1 hora da tarde ao meio-dia e tá os pratos em cima da mesa, tudo sujo, ainda do café, a louça com os pratos do café ainda. E é uma confusão. E tem a menina maiorzinha, vamos chamar de Mônica, né? Mônica. Aí a Mônica, minha filha, cadê sua mãe? Tá a cama desforrada, a casa tá desastrada. Mãe tá na casa da vizinha. Eu fui cuidar do assunto que a vizinha pediu. Deve ser falando da vida alheia, né? Foi lá tratar de não sei de que, aquele negócio todinho e esqueceu da casa. Minha filha, sei que lá. E tá os soltos, os meninos ali, tudo com a bunda no chão, despenteado, o catarro caindo pelo nariz, uma série de coisas, uma desgraceira. Com 30% é um desastre. E o Francisco se cansa e vai embora, não aguento mais. E a mulher quando chega, não vem mais o Francisco e deu o final de semana e ele não vai trazer a feira. Ah, mãe. Aí a Margarida vai na casa da mãe. Mãe, aquele desgraçado me deixou. Eu sou tua mulher tão boa e ele me deixou. Não aguenta mais. 10 anos não dá para aguentar. Certo? Agora, invertendo, vamos colocar 40% da Margarida e 30% no Francisco. Casados, né? Porque antes era solteiro, não foi? Agora, casado. Como é que tem? Quem trabalha? A Margarida, porque tem 40%. O Francisco não trabalha, porque com 30% não consegue emprego nada. Com 30%, 10 anos de casado, a Margarida já não aguenta mais, porque ele só chega embriagado, não sei o que, moleque, quem manda aqui sou eu quero a comida, quem manda sou eu mesmo, eu que mando aqui, eu sou o dono da casa, eu sou o dono da casa. E aquela confusão todinha, e os filhos vendo aquele quadro todinho, eu não aguento mais. Mulher, eu quero dinheiro para ir comprar alguma coisa, é para jogar, e vai jogar, e vai beber cachaça, se droga. Olha uma coisa séria, com 30% só dá dor de cabeça. E um dia ele chega em casa depois de 10 anos, não sei se ela vai aumentar 10 anos. Margarida, você não está em casa? Margarida foi embora, que não aguentou mais a situação. Me deixaram, me desprezaram. Então, com 30%, não tem jeito, é uma confusão. Então vamos passar, então já mostrei 40, já mostrei 30, agora vamos ver com 50%, como é a pessoa com 50%. Vamos ver no caso da escola, quem é uma pessoa que tem 50% do gênero da força de vontade desenvolvido, certo? É aquela pessoa que chegou fevereiro, né? É dezembro ainda, né? Chegou dezembro, vai fazer a sua matrícula, tudo e tal. Porque com 30%, quem faz a matrícula é a mãe. Ele estuda porque a mãe é que obriga. Você vai ter que estudar. Com 30% ele não faz matrícula, a mãe é que obriga. Né? Com os 50%, ele até vai para lá fazer a matrícula, tudo e tal, compra o seu cadernozinho, canetinha, tudo direitinho, tudo um brinco. Chegou fevereiro, começo de aula, e tá lá. E tudo bonitinho, escreve tudo que o professor põe no quadro, escreveu tudo direitinho. E o professor pergunta, Margarida, e ela está conversando, ela está copiando e conversando lá com um colega, com o Jonas, não sei o que, isso aqui assim, papapá, conversando. Mas o Brasil, não é que a Copa do Mundo, não sei o que, ou o Flamengo, ou o São Paulo, o Náutico, o Clube Náutico, o São Paulo, o Esporte joga com o São Paulo, então fala com tudo, menos da matéria que está passando ali, matemática, geografia e história. Aí o que é que acontece? O professor chama a atenção, Margarida, ô Francisco, né? Ô Francisco, você não está atento à aula? Não, professor, estou escrevendo tudo ali, tem tudo no caderno, tudo redondinho, grifado, tudo o que o senhor botou no quadro está redondinho. Então me responda, isso assim, como é que é? Professor, não, professor, de repente assim não, é demais, não deu para entender, está tudo aqui, ainda eu vou estudar, porque não dá para entender, não dá de jeito nenhum, professor, não dá para entender. Aí o que é? Tá bom. Então, essa pessoa que se desenvolveu só 50% do gênero da força de vontade, então não tem suficientemente vontade desenvolvida, o gênero não desenvolveu o suficiente para ter a garra de estudar. Não está ali, copia tudo dele, mas não sabe realmente
como funciona o estudo, como é para funcionar o estudo, entende? Aí tem copiado, e na hora que o professor perguntou, não sabe. Não sabe. Não. Mas na próxima vez, professor, eu vou saber, mas de repente assim é difícil. Então, na escola é desse jeito. No trabalho, como é no trabalho? No trabalho é assim. Arrumou um emprego, entrou como faxineiro, sim. 35 anos depois, se aposenta como faxineiro. Entrou como motorista. Sim, 35 anos depois se aposenta como motorista. Então, na profissão que entrar, ele não cresce mal um grau de jeito nenhum, porque não tem a solidariedade, não tem o ajudar o colega, não tem, ele só faz o dele. Até por exemplo, se faltar um motorista, não sei o que, ele está dirigindo o caminhão dele, fulano, vai dirigir aquele caminhão. Não, meu caminhão é este. Não, ele que se vira, eu não vou dirigir o caminhão é este aqui. Se for um faxineiro, olha aquela sala de lá, a moça não veio, você poder limpar? Não, eu ganho para limpar essa sala. Então, não vou. Nem me pagando muito dinheiro, eu não vou. Então, resultado, se aposenta no carro. Pode ser o escriturário, porque você aposenta como entra, né? Tanto faz a Margarida como ser o Francisco. Na família, como é que ele vai constituir a família? A família é assim. O Francisco chega para o Jonas e diz, aí descobre a Margarida e diz, Jonas, a Margarida é um tesouro. Ela tem os olhos, não sei o quê, mas os seus cabelos, a sua voz, tem um emprego, Jonas, que é de arrebentar. Eu nem vou precisar de trabalhar, porque ela tem um emprego muito bom. Certo? O pai dela tem não sei o que mais, e não sei o que, e quando ele morrer nós vamos herdar. Olha, está feita a minha vida. Era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu queria. Então, com 50% é casa por interesse. Porque tem os olhos não sei o que, tem não sei o que para falar, é um violão, é não sei o que, tem um emprego. Certo? E a Margarida, se a Margarida com 50%, vai encontrar as amigas de, mas gente, o Francisco é um pão. Olha, ele tem um emprego maravilhoso. Ele não sei, eu tenho um carro. Gente, olha, ele tem umas pernas, ele tem uns cabelos, ele não sei o que, ele tem um corpo manequim, uma série de coisas. Menos, quer dizer, ele vê tudo o que tem o externo, o emprego, aquela coisa. Gente, essas pessoas que são desse jeito, quando casam, é um desastre. Porque o coitado basta adoecer, pegou uma doença um ano, está hospitalizado um ano, acabou o casamento. Acabou. Porque ele vai, como é que se diz, ficar doente, perder o emprego, e a mulher vai o quê? Vai ficar, é porque eu não casei com um doente, eu casei com um homem bom. E na repartição começa alguém, o André, começa a dizer, mas Margarida, você é uma princesa, você não merece estar sofrendo tanto, e não sei o que, daqui a pouco está comendo pizza, não sei o que, desmantelou o casamento, e adeus, quando ele sair do hospital, ou se não sair, já desandou o casamento dele. Por quê? Porque casou por interesse. Ele, por exemplo, se for ela que adoece, ele vai dizer à sogra, já faz 6 meses que sua filha está doente. Então eu estou trabalhando, já fui transferido, quer dizer, arrumou uma transferência, já fui transferido para o Cabo, depois para a Escada, ou para Paraíba, ou para o Rio Grande do Norte, e para Ribeirão. Aí o que é que acontece? Ele arruma uma transferência e de lá só telefona, já está um ano, eu sou a filha doente, minha sogra, e olha, eu estou aqui com muito serviço, eu não posso ir, porque está com outra, né? Está com outra. E depois acabou o amor, depois de um ano, realmente eu descobri que não é a mulher que eu quero. Pronto, com 50% foi o interesse, desempregou, adoeceu, acabou o interesse. Né? Vamos ver agora quem são as pessoas que têm 80% do gênero da força de vontade. Como é a atitude dessas pessoas? Na escola, como é a atitude? São aquelas pessoas que fazem a matrícula, como o que tinha 50%, traz o caderno para a escola, como aquele de 50% também, com as canetinhas, tudinho e tal. Só que vivem o momento presente. Eles vivem, quem tem 50% vive o momento presente. Os outros não, conversam, não sei o que e tal. Ele não.
Quem tem 80% vive o momento presente. 80. É aula de matemática? Matemática. Nossa, Isso, eles participam. Corrige até o professor. Professor, aquele acento que tem ali. Não. Será que não está certo? Ótimo, Joaquim. Ótimo que você acertou. Sei o quê. Então, ele está atento. Quem tem 80% está atento. Entra o professor de português, ele vai abrindo porta. Sim, professor, na aula passada foi tal isso que o senhor estava dando. Eu tenho uma dúvida, como é que é mesmo aquela frase, não sei o que? Já começa arrebentando, né? Assim, participa. Ele participa, passou aula de inglês, passou aula de educação física, a aula que for, ele participa. Entendeu? E vive o momento presente. Os outros não. Vivem ou do futuro, que vai chegar ainda. Eu serei isso quando eu chegar. Ou do passado, contando a história de outra coisa do passado. Quem tem 80% não. Vive o momento presente. 80%. No trabalho, basta uma oportunidade. E a Margarida estava precisando de uma oportunidade. Chegou lá na empresa e disse: senhor gerente, eu quero uma vaga aqui, não sei o que e tal. Fizeram a ficha. Ela disse lá que era motorista. Olha, telefone. Deixa eu ir lá. Depois eu vejo. Aí, o que é que acontece? Depois de ligar, não? Então, quem tem 80% do gênero da força de vontade, vive, né, justamente aquilo que chega no momento. Se é para trabalhar, é para trabalhar. Se é para estudar, é para trabalhar, estudar. Se é para cozinhar, vai cozinhar. Então, cada momento. Agora, no trabalho, como é que essa pessoa tem um comportamento? A Margarida só precisa de uma oportunidade. Vai pedir um emprego ali na empresa e conta a situação, tudinho, faz a ficha, diz que é motorista e pronto. Aí quando algum tempo depois convidam, Margarida, tem uma vaga aqui para você, não sei o quê. Quando chega lá diz: olha, você é motorista, mas não tem a vaga de motorista. Como você disse que precisava de um trabalho, você vai entrar de servente. Era mais de servente, mas precisa. Aí, não, eu vou, tudo bem. Aí, resultado, quando chega no trabalho, então vai ter o cuidado de limpar, deixa tudo asseado, tudo limpo, perfumado, tudo uma delícia, os vidros brilhando, tudo direitinho, que quando chega o fiscal, né, o Jonas chega para fiscalizar se está tudo limpo, tudo direitinho, aí o Jonas diz: poxa vida, mas quem é a pessoa que está fazendo essa limpeza? Que está tudo perfumado? É Jonas. É a Margarida. Não, o Jonas é fiscal. É a Margarida. A Margarida que está fazendo tudinho. O Jonas diz: parabéns, tudinho, aquele negócio tudinho. Faz tudinho. Aí o motorista que só tinha 50%, que trabalhava passando nas lombadas, nos quebra-mola, arrebentando, capaz de quebrar o eixo do carro, ficar para trás, é desempregado. E diz: Margarida, você precisa de ir para Recife, porque está em Olinda, você precisa de ir para Recife, levar essa mercadoria. Agora tenha cuidado no caminhão, porque esse caminhão, toda vez que vai para Recife, quebra. Ele é frágil. Toda vez que o motorista vai, ele telefona: o caminhão está quebrado aqui no meio da estrada. Tenha cuidado. A Margarida olha direitinho e tal, aperta os parafusos que está folgado, tudinho, vai. Quando ela chega na lombada, ela para o carro, passa devagar e vai, entrega com eficiência as coisas e volta. Quando chega no trabalho, já voltou? Já? Mas não foi rápido? Foi rápido? Foi. Mas ele não quebrou? Eu estava esperando o seu telefonema. E assim começou ela desenvolver, e a empresa foi crescendo e ela não dava mais prejuízo. O dono olhou assim, disse, no final de semana, ele olhou e disse: poxa vida, olha o caminhão como está arrumado, limpo. Antes aquele motorista deixava tudo sujo, tudo de qualquer jeito. Agora não, deixa tudo um brinco, né? Tudo brinco. Gente, não dá um ano, essa pessoa é promovida para chefe do almoxarifado. Com 10 anos, ela se torna o gerente da empresa. Né? Porque o gerente foi transferido para arrumar um salário maior, isso foi transferido. Já percebeu pessoas que começam do nada e com 10, 15 anos se torna gerente de uma empresa? É o caso justamente de quem tem 80% do gênero da força de vontade. Bastou uma oportunidade.
uma única, enquanto que os outros, não, os outros precisaram de muita oportunidade e se aposentaram, o outro perdeu. Agora, veja o seguinte, como é na família, como é que ele vai? Que eles conseguem na família? Na família é assim, o Francisco está na sala de aula e encontra a Margarida lá, perguntando ao professor, tudinho e tal. O Francisco diz, poxa vida, a Margarida tem uma participação excelente em sala de aula. Será mesmo? Mas eu tenho um emprego, eu já tenho não sei o quê, eu preciso agora de encontrar uma companheira. Aí o que vai acontecer? O Francisco, com 80%, não vai atrás de uma pessoa que tem 50%, muito menos com uma que tem 30%, ele vai atrás de quem tem 80%. Porque ele aprendeu. Por quê? Certo? Ele aprendeu que é só quem tem 80%, que faz as coisas bem, que vive no momento presente, é que é capaz de ser a mãe dos filhos dele. E ele não quer encontrar outra pessoa diferente. Aí o que é que acontece? O Francisco está lá na sala de aula, todo mundo sai para o recreio, ele fez um bilhete para Margarida, um mês de aula depois. Margarida, obrigado, você respondeu essas perguntas todinhas, teve uma participação excelente nessa aula de português. Um abraço, seu amigo Francisco. Aí vai e coloca debaixo do livro da Francisca. Quando a Francisca volta do recreio, que levanta o livro, agita o coração, a Margarida, né, bate o coração, que eu digo, meu Deus do céu, que será? Aí quando vai lá, tá aquela frase bonita, você, Margarida, realmente foi sensacional. Um abraço, seu amigo Francisco. Quem tem 80% é agradecido. Ela tem mais que agradecer e fazer outro bilhete agradecendo. E no outro dia, o que faz? Ela vai agradecer. Francisco, você conseguiu tocar fundo no meu coração. Você é realmente admirável, eu te admiro muito nas aulas. Um abraço, Margarida. Gente, não dá um mês, 2 meses, o romance tá feito na vida. O romance, não porque tem dinheiro, não porque tem nada, mas porque tem amor. Ele se descobriu. Não é porque tem isso ou tem aquilo, porque são grandes na emoção, no amor. Certo? Agora me perguntam assim, professor, mas eu só tenho 30%, como é que eu faço para chegar nos 80%? Bom, teu pai, teus educadores, teve uma grande influência porque você só atingiu tanto. Mas isso não significa que agora você vai morrer com 30%, nem com 40%, nem com 50%. Você, através de um esforço, você na sala de aula procura ter atenção, entendeu? Procura ser essa pessoa que entrou para o professor de português e de inglês, ele vai assistir a aula de inglês. Entrou de português, assistir a aula e participar, perguntar, estudar em casa. No trabalho, está atento. Não é relapso, não. Mas ter atenção, ter uma postura de quem tem 80%. Não é uma pessoa que responde não gritando, mas responde educadamente. Então, você já começa a ter 80% no relacionamento com as pessoas. Porque quem tem 30% não agradece nem um copo d'água que recebe. Mas quem tem 80%, tudo que recebe é agradecido. Né? Então, só você, através de leitura, através do estudo, através de uma conduta boa, da disciplina mental, da disciplina em sala de aula, da disciplina no trabalho, é que você consegue crescer e atingir seus 80%. Um abraço para você. Ô professor, e quem chegou lá na universidade é que tem 80%? 80%. Não, veja bem, vamos dizer, nós temos, quantos professores nós temos que fizeram a universidade e eles não se dão conta que eles trabalham com 50% apenas, porque eles dão a aula ou termina o estudo com o conteúdo medíocre, com aquilo que o professor deu, sem desenvolver, e vão ao campo profissional assim, do jeito que entra como um professorzinho, termina a vida como um professor que os alunos não gostam, que não tem dinâmica, que não tem criatividade em sala de aula, então eles não passam daquela pessoa que tem 50%. 50%. Porque um professor que tem 80%, ele é dinâmico na sala de aula, vamos dizer, um aluno na universidade que tem 80%, ele presta atenção naquela aula, ele faz os trabalhos bem feitos, ele procura apresentar os trabalhos bem, né, e se relacionar bem com o professor e com os colegas. Quer dizer, é um nível de 80%.
Né? Não sei se deu para responder. Por exemplo, que eu sou professora, o senhor tocou aí na questão professora. Como seria esse professor que tem 80%? Para ele chegar a atingir 80%, se ele ainda é de 50%? Bom, veja bem, se ele é de 50%, é porque ele trabalha tradicionalmente aquilo que ele copiou de outro professor. Ele copia aquilo que aprendeu. Na hora que ele quer modernizar o ensino dele, ele começa justamente a estudar mais, ter mais conhecimento mais profundo, né, daquilo que ele se tornou capaz, né, ele vai conhecer mais profundamente, se perguntar como eu posso dinamizar minha aula, né, como eu posso conquistar o meu aluno, que ele é realmente a clientela mais importante para você, professor. Ele é a clientela mais importante, onde você tem que ter o respeito, tem que tratá-lo com a dignidade, tem que tratá-lo para elevá-lo a 80%. Se você é um professor que não consegue levar o seu aluno ao nível de 80% do desejo de crescer a força de vontade em 80%, é porque a sua aula deve ser modificada. Deve ter uma reflexão, professor, sobre aquilo que você está ensinando, do jeito que você está ensinando, da maneira que você está ensinando. É refletir e conduzir a sua aula num dinamismo tal que os seus alunos que se interessem pelaquela disciplina. E assim, se cada professor fizer isso, o de matemática fizer isso aqui, o de português fizer isso aqui, o de inglês também se interessar, então, cada professor se interessar, a escola vai ser uma pérola, porque vai ter um corpo docente capaz de levar toda a classe. Assim, por exemplo, eu ensino, uma das minhas turmas que eu tenho é uma turma de supletivo, pessoas que têm ali mais de 40 anos de idade, né? Vai até 50, 60 anos de idade. E nas minhas aulas, que eu ensino biologia, o que é que acontece? Eu precisei de transferir o horário das minhas aulas. E eu disse, eu vou deixar vocês, porque eu sei que a escola não vai trocar já no meado do bimestre. No meado do bimestre não ia trocar o horário. Eu disse, só que eu preciso, porque houve um problema comigo e eu tenho que trocar essas aulas aqui. Gente, não deu, eu fui embora, deixei um escrito para a diretora dizendo que eu precisava de só pepina, se não mudasse, eu cederia essas aulas para um outro professor. Aí o que é que acontece? Na semana seguinte que eu voltei, quer dizer, já no começo da semana seguinte, a escola ligou para mim dizendo que já tinha modificado as aulas. Quando eu voltei, eu fiquei sabendo que a metade da sala foi na direção fazer pressão para que eu não queria perder o professor, que a escola tinha que trocar o horário. Agora eu pergunto, por que foi isso? É porque é um professor qualquer? Não, eles quiseram as minhas aulas porque eles aprendem com minhas aulas. Um exemplo, eu fiquei até hoje, assim, impressionado com essa ação dos alunos. Obrigada.